Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Para a glória de Deus, estamos de volta, graças a Deus, tendo esta oportunidade, gastarmos esse tempo na presença do Senhor Jesus e hoje fazendo essa transmissão muito especial desta aula bíblica e tendo essa oportunidade de compartilhar desta aula através do nosso canal no YouTube e também através da nossa página no Instagram. Eu estou aqui dando apenas alguns segundos para aqueles que vão chegar, porque nós vamos gastar um tempo meditando na palavra de Deus e para mim é sempre uma alegria viver esse momento com você. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor nesta nossa sala de aula e neste momento precioso nós vamos estar buscando da parte de Deus direção, resposta, instrução, e eu tenho certeza que o Senhor continuará abençoando as nossas vidas, os nossos corações e proporcionando às nossas vidas esse tempo de crescimento, porque Ele é aquele que nos guia, nos fortalece, nos instrui e nos orienta em todo o tempo da nossa vida. Portanto, abra o coração, deixe o Espírito do Senhor trabalhar em você e permita que a palavra de Deus ela alcance ou atinja, venha atingir o seu objetivo, que é trazer instrução nesta manhã. Aos irmãos que acompanham ao vivo aí no nosso canal no YouTube, Deus em Cristo abençoe você, tá bom? Nosso canal Jefferson Santos, que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham, a todos que estão chegando também na nossa página no Instagram, sejam muito bem-vindos, que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e lhe conceda aí neste tempo um tempo precioso de muita paz, de muita graça e de muita comunhão na presença do Senhor Jesus. Que todos nós possamos uma vez mais sermos edificados pelo Senhor. Vamos orar buscando a face do Senhor Jesus e nós queremos agradecer a Jesus por tudo que o Senhor fez durante toda a semana que se passou e esta semana que começa eu tenho certeza que será uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de alegria na presença do Senhor Jesus. Pai, obrigado em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós que compomos a DCNPE, nós que compomos esse ministério Casa da Noiva, nós queremos te louvar pelo teu cuidado com o nosso coração, te louvar pelo presente que é ter o teu Espírito Santo conosco. Queremos te louvar porque temos a tua palavra conosco. Queremos te louvar porque o Senhor do céu se importa com cada um de nós, trata com cada um de nós, ministra a cada um de nós, fala a cada um de nós, porque nós somos um reino de sacerdotes na tua presença. E te louvamos pela tua boa escolha na vida de cada um de nós, os teus filhos, e te suplicamos, fica com a gente aqui, age na vida da gente aqui, trabalha na vida da gente aqui e faz com que o nosso coração venha a ser atingido uma vez mais pelo entendimento, pela compreensão da tua palavra neste dia de aula, porque todos os domingos pela manhã que o Senhor nos concede, o nosso tempo é de reflexão a partir da tua palavra, é de busca pelo entendimento da tua vontade a partir da tua palavra. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Fica conosco aqui. Nós te agradecemos pelas nossas convicções doutrinárias, que são bíblicas e sadias.
Nós te louvamos porque a cada live nós temos sempre valorizado a Tua Palavra e temos permitido a cada dia a Tua Palavra estar no centro dessas lives e no centro do nosso entendimento e do nosso coração. Faz com que o rio da Tua graça jogue nos nossos corações e a gente possa mais uma vez crescer naquilo que é o Teu plano, crescer naquilo que é o Teu propósito, crescer naquilo que é o Teu desígnio. Toma a frente deste momento precioso e nos conduz, nos leva àquilo que pode nos colocar em uma dimensão diferente, para vivermos um propósito diferente, para andarmos por uma direção totalmente diferente e vivermos aquilo que está no Teu coração de uma forma diferente. Muito obrigado por se importar com o nosso coração. Muito obrigado por se importar com a nossa alma. Muito obrigado por ter enviado Jesus. Muito obrigado por toda a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário. E muito obrigado, porque essa obra desvendou todos os mistérios, quebrou a força de tudo que havia como cédula de dívida contra nós, porque Ele a rasgou na cruz. Muito obrigado porque nenhuma ação contrária às nossas vidas no mundo espiritual podem ter direito sobre nós, podem prevalecer sobre nós, porque o Senhor Jesus expôs na cruz a vergonha, todos os demônios, todas as obras de Satanás foram desfeitas nele. E nós te agradecemos porque por meio de Cristo Jesus as nossas casas são abençoadas. Por meio de Cristo Jesus as nossas famílias são abençoadas. E tudo isso se revela na nossa casa porque nós cremos em Jesus e continuamos crendo no Senhor Jesus. E eu sei que a Tua graça de Deus, a salvação de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus há de continuar nos alcançando. Eu te peço por cada lar, cada família, eu te peço por cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada filho que carece da Tua visitação, que os Teus filhos sejam tocados, sejam abençoados, sejam alcançados pela Tua fidelidade e pela Tua bondade. Fica com a gente aqui, Senhor, e revela-te mais uma vez sobre as nossas vidas e para que o nosso coração continue realmente em todo tempo crescendo na Tua graça e no conhecimento da Tua palavra. Fica conosco para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, estamos felizes por mais este domingo que o Senhor nos concede, por mais esta manhã que o Senhor nos concede, podendo meditarmos na palavra de Deus. E eu quero hoje trabalhar e iniciar, na verdade, todo um trajeto extraindo uma série de lições preciosas sobre a igreja, e nós vamos trabalhar com a temática Descobrindo a Igreja de Cantares de Salomão. Você sabe que Deus me deu a graça de escrever o livro intitulado A Noiva do Rei. É um livro que tem alcançado de forma muito especial, não somente em vários lugares do Brasil, mas fora do Brasil. E nós passamos uma série de experiências da igreja a partir do livro. E durante todo este tempo que a gente tem feito isso,
de vermos ser despertado, na verdade, uma fome, uma sede, um desejo por Deus, porque o livro de Cantares é este livro que fala da intimidade do coração de uma mulher, da alma de uma mulher e de um homem, por nome de Salomão. E por ser esse livro que trata de intimidade, ele é um livro que me chama a atenção e, na verdade, é uma expressão poética que me chama a atenção, porque muito daquilo que é apresentado em alto grau de intimidade através da vida desse casal, eu penso que tem muito a ver com aquilo que faz parte do interesse do coração de Deus, do coração do Senhor Jesus, para este tempo, para estes dias e principalmente com relação ao coração da sua igreja. Porque a igreja de Jesus, ela foi chamada para viver um tempo de relacionamento com o Rei. E sabemos muito bem como a Bíblia vê a igreja e apresenta a igreja. Nós somos apresentados com uma riqueza de detalhe muito grande. E se a gente fosse tomar aqui todos os textos, nós não teríamos como ir por todo o tempo vivenciando essa experiência da reflexão e conseguimos detalhar tudo ponto a ponto que a Bíblia diz sobre a igreja. Mas basta olhar para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, olharmos para o livro do Apocalipse, no capítulo de número 19, e olharmos para outros textos, como Apocalipse capítulo 1, verso 6, olharmos para 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 9, atentarmos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, capítulo 3, no capítulo de número 4, e aí, como eu citei, o capítulo 5, mas olharmos no capítulo 5, no capítulo 6, e a gente vai encontrar uma série de definições que estão ligadas a nós como indivíduos em Cristo e a nós como igreja de Cristo Jesus. De modo que eu penso que entre tantas coisas que a Bíblia diz que nós somos reis, sacerdotes, geração eleita, nação santa, povo comprado, e tantas coisas que a Bíblia diz ao nosso respeito, este título de noiva e esposa de Jesus, para a gente, é o de maior privilégio. É claro que todos os outros títulos marcam o nosso coração, a nossa vida, marcam a nossa história, mas eu tenho que dizer que não existe nada que se compare na nossa trajetória de vida a entendermos que nós temos este compromisso, esta relação, esta vida, onde há uma porta extremamente aberta para a intimidade com o coração daquele que nos ama, com o coração daquele que tem para com as nossas vidas estabelecido o seu propósito. Ou seja, há uma porta aberta para um relacionamento com Jesus. E pensar em relacionamento e não atentarmos aqui para passagens da Bíblia e principalmente atentarmos para o que está expresso, para o que está dito, para o que está exposto, para o que é apresentado nessa forma, através dessa forma poética que o livro de Cantares escreve, é perdermos muito. Então, eu quero hoje, começando nessa simples introdução, e depois que nós concluirmos todo esse pensamento a partir do livro de Cantares, nós vamos voltar à nossa caminhada com o livro do Apocalipse, que nós começamos
e fizemos um pequeno intervalo e vamos dar continuidade também pensando todo o livro do Apocalipse. Eu sei que nós paramos no capítulo 1 e traçamos aí um paralelo para termos entendimento entre o capítulo 1 e o capítulo 4 e fizemos algumas considerações, mas a gente vai voltar. Todavia eu sinto que há uma necessidade de buscarmos vivermos esta relação profunda e íntima com o coração do Senhor Jesus. E nós precisamos, olhando para o livro de Cantares, descobrirmos isso, aprendermos isso. É claro que algumas pessoas, que particularmente já me acompanham há algum tempo, elas sabem o quanto a gente, em alguns momentos, passamos gastando um tempo precioso, seja no púlpito, seja através de algum áudio enviado, compartilhando verdades sobre o livro de Cantares de Salomão. E, na verdade, sempre com esse objetivo de nos fazer entender que há uma descoberta do que a igreja é a partir de Cantares de Salomão. Então eu quero ler com você Cantares no capítulo de número 2. Depois nós vamos ler o capítulo de número 6. Tá bom? Cantares, capítulo de número 2. Um abraço aí aos nossos irmãos que estão passando por aí. Que Deus conceda uma tarde abençoada. Um abraço aí ao pastor Wellington Tieso. Deus abençoe ali em São Paulo esse instrumento de Deus. Deus continue usando poderosamente na pregação da sua palavra. Um grande abraço aí ao Tieso. Um abraço também aí à irmã Dayana, que passou por aí, a irmã Renata Santos também passou por aí, a irmã Adriana Florencio, que passou por aí, que passou por aí também, a nossa irmã Wanda também, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, a Roseane também que passou por aí. Enfim, muita gente boa está passando por aí. Nós éramos já para termos iniciado esta live, mas não foi possível. E graças a Deus estamos tendo a oportunidade. Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo no nosso canal no YouTube. Eu quero dizer a você que vai ficar aí gravado para que você possa ser edificado depois. Mas olha aí, Cantares de Salomão, no capítulo de número 2, Cantares de Salomão, capítulo de número 2, eu quero observar com você, Cantares de Salomão, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 14. Na verdade, vamos tomar aqui o verso 14, o verso de número 16, 17. Diz assim: Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beté. Olha as expressões, verso 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. Verso 16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia, fujam as sombras. O meu clamor é esse: volta, amado meu. O meu clamor é este: volta, amado meu. Olhar para o livro de Cantares de Salomão, fica claro que o livro trata
do relacionamento de um rei e de uma mulher. A gente tem uma dificuldade, mesmo fazendo uma busca pelos comentários mais conhecidos e famosos, a gente tem uma dificuldade de identificar quem é esta mulher tão amada por Salomão. Mas temos, no mínimo, a partir do livro dos Reis, um entendimento que pode, inclusive, ser usado e aplicado a este momento, o entendimento de que ela não é qualquer pessoa. Inclusive, há uma menção que ela faz no capítulo de número 1 de Cantares, que nos deixa, no mínimo, curioso do porquê que ela faz essa declaração, e a gente só, de alguma forma, fazendo uma ligação com outros textos da Bíblia, é que a gente consegue, no mínimo, ter uma noção de que essa noiva ela era filha de uma certa autoridade. E essa autoridade, do ponto de vista do livro dos Reis, porque ainda que se diga não é, mas alguns comentaristas bem antigos conseguem chegar a esse entendimento e essa conclusão, coloca, na verdade, esta mulher como filha de um faraó. Na verdade, se pensa nela como uma egípcia e se pensa nela como alguém cuja história descende da figura de Agar e que está também ligada à história, biblicamente falando, do Ismael. E isto se pensa olhando para o livro de Cantares, porque na poesia ela faz uma menção a ser semelhante às tendas de Quedar. E esse Quedar, particularmente, que ela cita, é um descendente de Ismael, os quais, na verdade, cresceram, desenvolveram e ganharam espaço ao longo da sua jornada de vida no deserto. E possuíam, na verdade, uma característica muito específica. E era percebida entre eles essa característica. Estes descendentes de Ismael, eles eram chamados, e poderíamos chamá-los assim, de os homens das tendas escuras, os homens das tendas pretas. E por que isso acontecia assim? Porque foi uma forma que eles encontraram ao longo da história, foi uma forma que eles encontraram de se protegerem e se defenderem estando no deserto. E quando a gente olha para o livro de Cantares e percebe essa expressão sendo citada, a noiva particularmente faz menção no capítulo de número 1, o verso de número 5, que ela se assemelha às tendas de Quedar. O que ela está fazendo menção e traz para a gente, no mínimo, comparando com as versões bíblicas mais próximas do original, ela faz menção de duas coisas que estão ligadas aqui e que são de motivo, na verdade, de curiosidade e que desperta, em outras palavras, a nossa a atenção, nos chama a nossa atenção. Eu estou dizendo aqui porque ela diz que ela era semelhante às tendas de Quedar, e a ideia é pensar nessas tendas como tendas escuras, e um dos pontos é que ela está falando aqui, pensando propriamente dito na sua cor,
está pensando na sua cor, na cor da sua pele. Outra questão está ligada ao que essas tendas escuras representavam ou falavam àqueles que apresentavam-se no deserto, porque haviam muitos saques, haviam muitos ladrões, haviam muitos embates que se enfrentavam nesses ambientes do deserto. Haviam muitos embates. Embates estes que às vezes faziam com que pessoas perdessem coisas que lhe eram preciosas. Inclusive, o livro de Cantares de Salomão, no capítulo de número 1, verso 6, se você atentar à última parte, ela fala de uma perda que ela teve e que para ela foi uma perda irreparável no livro de Cantares. Eu estou falando aqui dessa noiva que apresenta-se particularmente como aquela que é semelhante à tenda de Quedar. Ela está dizendo justamente isso. Eu sou semelhante a uma tenda escura. E ela está se referindo a princípio à sua cor de pele, porque no verso 6 ela continua, em Cantares no verso 6, dizendo: eu sou morena, e não por eu ser morena, porque o sol do deserto me queimou. Mas ela também está falando sobre aquilo que essas próprias tendas escuras comunicavam a qualquer pessoa que se aproximava, porque devido a esses embates, nenhum bandido, nenhum ladrão, ninguém, eu digo desses ladrões do deserto, teria coragem, a ousadia de aproximar-se dessas tendas escuras, porque o que se espalhou em dias de deserto e em dias de convivência com aqueles moradores das tendas escuras é que eles nada mais eram do que extremamente violentos. Eles eram extremamente cruéis, perversos, e tinham uma série de outras características. Na verdade, o que eles faziam era se defender, de modo que eles não deixavam ninguém tomar o que é deles, e se isso alguém viesse tentar a investir, sofreria danos terríveis. De modo que se espalhava, eu tenho certeza, que aqueles que habitavam naquela tenda escura e são apresentados desta forma, eles eram vistos como os homens da tenda das trevas. E isso era dito que, particularmente ao pegar o couro a pele de um animal escuro e fazer com que aquelas tendas fossem erguidas, a tenda era associada à atitude deles de defesa contra quem queria roubar, contra quem queria tirar, contra quem queria arrancar. Então você olha para o livro de Cantares e percebe que essa noiva, ela diz: eu era como as tendas de Quedar, eu era como uma tenda escura. E ela está falando primeiro da cor da sua pele e da influência sofrida do ponto de vista do convívio no ambiente do deserto, e também está falando dessas características as quais são perceptíveis no meio da sua família e da sua parentela, porque ela particularmente é alguém que foi alvo de muita coisa ruim por parte da família. E isso a faz ser alguém que está convivendo com essa realidade do deserto e lidando com inúmeros conflitos ali. E por causa desses conflitos com os quais ela lida, e não somente os conflitos, mas também uma responsabilidade que é colocada, e a gente vai citar isso aqui, mas a responsabilidade que é colocada sobre ela faz com que qualquer pessoa, ao olhar para ela, veja que ela carrega muito dessa descendência que se protege no deserto, que se defende no deserto, que ataca no deserto. E é claro que, olhando biblicamente para ela, você veria e perceberia uma mulher totalmente indefesa. Todavia, o que se popularizou a partir da ideia da tenda escura
parece que está muito ligado à sua personalidade, ao seu caráter. E quando eu falo de uma mulher dócil, não estou dizendo aqui que ela era uma mulher que não tinha reações. Não, ela aqui está sendo apresentada em Cantares, no capítulo 1, verso 6, ela está sendo apresentada como aquela que peregrina, que caminha, como aquela que está no deserto. E está no deserto porque os seus irmãos a colocaram ali para cuidar da vinha, o que era de uma responsabilidade muito grande. Então ela era uma mulher que sim, batia de frente, apresentava talvez características muito fortes do ponto de vista de usar as suas palavras de uma forma muito incisiva. E isso faz talvez com que ela se olhe e diz assim: antes de qualquer experiência que eu tive com o rei ao longo da minha existência, ao longo da minha caminhada, ao longo da minha jornada, eu era uma tenda escura. Eu era uma tenda das trevas. Ela está dizendo isso em Cantares 1, versículo. Não era a minha cor, mas a minha personalidade, meu jeito de ser. E talvez não fosse totalmente assim, porque ela, no livro de Cantares, revela toda a sua alma. Mas ela, pela experiência, o convívio, o lidar com o deserto, ela decide, no seu trajeto, no seu caminho, ser esta mulher que vai se apresentando de uma forma muito, mas muito especial, como aquela que foi encaliçando, crescendo, sofrendo, aprendendo, lidando com situações das mais diversas que talvez a colocaram como alguém que dizia para si mesma: eu preciso me defender. E ela começa a manifestar-se assim, como esta que se vê. Ela se vê. Não é ninguém que está dizendo. Ela diz: eu era como as tendas de queda. E por que ela diz eu era? Porque agora ela já está inserida em um outro contexto, que não tem a ver com o deserto. O contexto que ela está inserida é o contexto de um palácio. Que, por incrível que pareça, isso não acontece assim, de uma hora para outra. Custa tempo. Se você tomar o livro de 1 Reis, capítulo 3, e também atentar para 1 Reis, capítulo de número 7, você vai perceber, a partir da leitura bíblica, que se em verdade, inclusive há comentários mais antigos que corroboram essa ideia, mas se em verdade ela é esta figura, esta mulher que apresenta-se ao longo do caminho como a filha desta autoridade chamada Faraó, conhecida como Faraó, ela é alguém que lida, no mínimo, com duas situações bem difíceis. A primeira, toda a cobrança e toda a falta de liberdade para viver, que alguém que estava debaixo desse jugo e dessa ligação genealógica conhecia. Ela não tinha liberdade, não tinha, uma vez sendo uma filha de Faraó. E claro, precisamos considerar que se a história dela se liga ao contexto bíblico, ela está sendo ligada a um contexto onde a figura da mulher não gera aquela expectativa ao nascer. Uma segunda coisa que se percebe é que se ela é apresentada como esta filha de Faraó, como esta que tem essa ligação com o Egito, fica claro que ela não
consegue crescer tendo, eu diria, o seu coração pastoreado por paternidade. Porque, primeiro, que haviam vários filhos, do que ela descreve no capítulo de número 1, verso 6, poeticamente. Se existem, além dela, mais irmãos. E aqui a figura da mãe dela também é citada, todavia, no livro de Cantares. Todavia. Não aparece como aquela que ganha destaque, tem expressão. Porque, na verdade, parece que ela é uma agregada, do ponto de vista da relação, à história desse faraó. Ela está como uma daquelas que compunham uma série de mulheres ligadas a um ambiente específico, que pertencia a essa autoridade. E que deve ter, em algum momento da vida, tido a alegria de ter a proximidade com ele, ao ponto de dar a ele alguns filhos. Todavia, não sabe quem ele é nesse tempo, pelo menos com informações mais exatas. E ao mesmo tempo também se percebe que ele não tinha esse compromisso ou esse comprometimento de dar uma assistência àqueles que particularmente viriam dele como descendentes, como filhos. Agora imagine, se vem essa mulher no meio desse pacote, o que se pensa do coração dela? O que se pensa da vida dela? Você não vai olhar para ela aqui como alguém que está em todo o tempo sendo cuidada, em todo o tempo sendo valorizada. Não. Você vai percebê-la como uma mulher, e é bom que se diga isso, que está sendo citada no livro de Cantares por milagre. Porque ela era mais uma entre as demais. Primeiro, que não tinha liberdade. Segundo, que não tinha cuidado, proteção. E ao dizer isso, no mínimo eu já começo pela direção do Espírito Santo, a lhe fazer entender o porquê que ela manifesta tanto amor pelo rei Salomão. Porque na ausência de liberdade e na ausência de cuidado paterno, ela encontra alguém que inclina seu coração totalmente na direção do rei. E que manifesta do seu coração uma profunda gratidão com relação ao rei. E aí, quando a gente olha para Cantares de Salomão, a gente começa a perceber que o que a gente tem aqui, inclusive apresentado no livro de Cantares, por parte dessa poesia e destas almas poéticas que aqui estão envolvidas, é um testemunho valiosíssimo de alguém que no coração e na alma diz: eu não fui das crianças mais felizes, eu não fui das adolescentes mais felizes, eu não fui das mulheres mais felizes, até encontrar na minha vida o rei, até descobrir na minha vida o rei, até ser alcançado, atingido na minha vida pelo rei, até ser acolhido pelo rei, até ser abraçado pelo rei, abraçada pelo rei. Ela poderia deixar claro: olha, eu
cresci debaixo de escravidão ou de jugo, de um jugo difícil, porque era alguém sem liberdade. É filho, é filha de uma autoridade egípcia, não vai ter liberdade. Não vai ter liberdade. Segundo, essa ausência de paternidade. Inclusive no texto, na poesia, é citada a mãe dela, no capítulo número 8. Outro texto também ainda de Cantares cita a mãe dela. Por que o pai não está de forma direta aqui? Porque não há uma intervenção. Então, ela é alguém que cresce com essa ideia. Há uma autoridade sobre mim, mas que nunca vai manifestar amor. Porque não tem nenhum vínculo. Não. E é claro que essa figura dessa autoridade aqui, que está sobre ela, citada em 1 Reis capítulo 3, em 1 Reis capítulo 7, essa autoridade, eu vou dizer de novo, esta autoridade aqui, ela representa a figura daquele que mantinha e mantém muitos sob jugo, sob opressão, sob maus tratos, sob escravidão. Não se tem liberdade. E a figura do faraó está representando o adversário das nossas almas aqui, que mantinha essa mulher sob essa palavra de escravidão. Até porque ele não sabe o que é ser pai. Ele não tem prazer nenhum em proporcionar à alma e ao coração de quem está ali nada, porque ele não tem felicidade para dar a ninguém, tem alegria para dar a ninguém, não tem prazer para dar a ninguém, não tem gosto de vida para dar a ninguém. Ele é apenas essa autoridade que está sobre para subjugar. É esta autoridade que está sobre para machucar. É esta autoridade que está sobre para matar. E aí o texto deixa claro o porquê que essa mulher no livro de Cantares expressa sua alma em amor. Expressa todo o carinho, ela expõe da sua alma tudo aquilo que está lá dentro, do ponto de vista desse sentimento, dessa relação, desse desejo de estar. Por que ela expressa tanto isso diante do rei? Porque ela sabe que a realidade de vida dela é uma realidade marcada em muitos momentos dessa caminhada da sua trajetória pela falta de liberdade e pela falta de um pai. Inclusive ela vive problemas emocionais, e eu vou começar hoje essa série a partir disso. Ela vive problemas emocionais violentíssimos. Glória a Deus. Deus abençoe a Fabiana Kelly, que está aí na sala com a gente. Um abraço aí a Aline Tieso, pastor Érico Tieso. Povo abençoado, gente, que a gente tem orado sempre por vocês. Deus abençoe muito. Grande abraço. Então, voltando, ela apresenta-se aqui como aquela que tem problemas emocionais fortíssimos, seríssimos. Porque você imagina, ela é uma entre vários irmãos. Ela narra isso em Cantares capítulo 1, verso 6. Ela é uma não benquista entre os irmãos. Ela narra isso em Cantares 1, verso 6. Inclusive no capítulo 1, verso 6, não tem uma razão. Se percebe que a expressão que ela usa é que os seus irmãos se indignaram contra ela. Não se sabe a razão. Não se sabe a razão.
Talvez porque, no mínimo, ela é daquelas que está ali no meio, olhando para um lado e para o outro, e diz assim: isso aqui é escravidão. Isso aqui não é vida, isso aqui não é história de família, isso aqui não é sonho, isso aqui não é projeto, isso aqui não é reino de liberdade. Isso aqui é escravidão. Viver como a gente vive. E no caso dela, principalmente, porque ela é fêmea. Sem carinho, sem abraço, sem beijo, sem cuidado, sem zelo, sem nada. É uma coisa que deixa qualquer um de nós estarrecido ao olharmos para o texto e perceber que ela está viva ao longo do caminho, ainda vivendo, mesmo não tendo esse apoio, esse cuidado, esse abraço, porque é a realidade que ela vive, é a realidade dos que estão no Egito. É a realidade de quem vem dessa raiz e dessa história. Do ponto de vista, falando espiritualmente. É uma vida de escravidão, é uma vida de opressão, é uma vida onde não se tem liberdade, alegria, tranquilidade, fôlego, prazer de viver, não. É uma escravidão, é um tempo de opressão, é um tempo de dores, um tempo de danos, é um tempo terrível, e danos para as emoções. Então, quando você está olhando para Cantares, ela começa a dizer umas coisas e agora a gente começa a ler. Porque no capítulo 1 de Cantares, se você já sabe a origem particularmente, o que é possível quanto à origem dessa noiva, você começa a percebê-la com todo o perfil que é apresentado. Porque é claro que quando você olha para o livro de Cantares de Salomão, a gente está pensando na igreja a partir desse livro. E a igreja é justamente esse grupo que foram tirados do Egito. Dos que foram arrancados da escravidão. Dos que foram tirados dessa vida terrível, sem liberdade, sem paternidade, sem amor, sem carinho, sem abraço, nada. Apenas como alvo de uma autoridade que subjuga, que oprime, que maltrata. E isso não é citado só agora, porque você vai perceber, inclusive, o livro do Êxodo, lá no capítulo de número 1, mostrando uma dessas autoridades que ao longo da história exerceu um certo poder e maltratando o povo de Deus. Então imagina o que era ser alguém convivendo com isso, sem liberdade, sem pai, sem vida, sem alegria, sem prazer. O resultado de tudo isso é este conflito que vai se gerando dentro de casa, porque eu olho para essa poesia toda expressa aqui, e eu sei que é uma poesia narrativa, porque ela está expondo o que ela viveu, o que ela lidou todos os dias da sua caminhada de vida. Então não é fácil para ela viver esse processo, não é fácil para ela lidar com esse processo, não é fácil para ela conhecer esse processo do ponto de vista das dores que ela sofre. Porque ela está convivendo e grita dentro de casa, talvez, expondo sua opinião e dizendo: isso aqui não é vida, isso aqui não é vida, isso aqui não é vida, isso aqui não é vida. O que ela não contava é que ela seria arrancada, ela seria tirada daquela vida. Daquela vida sem pai, sem Deus. E como isso iria acontecer? Bom, do ponto de vista bíblico, através da poesia expressa, a gente percebe. Seria nada mais, nada menos do que uma intervenção de um rei que revelaria mais na frente que não a encontra por acaso. Estou indo bem devagar para você assimilar a palavra revelada.
Estou falando de um rei que vem para intervir, mas que vai deixar claro depois que não entrou na história dela por acaso, não esbarrou com ela na vida. Não. Esse rei já trata algumas coisas com o faraó já há um tempo. E aí você lê 1 Reis capítulo 3, 1 Reis capítulo de número 7, você vai percebendo biblicamente que há uma coisa linda, porque esse rei vai lá e resolve o que precisa resolver para tirar esta mulher. Mas por que justamente ela? Haviam outras. Mas ela vai vir como a representante, justamente porque ela é aquela que diz: eu preciso de liberdade, eu quero liberdade, eu quero liberdade. E isso, eu penso, faz os irmãos se indignarem contra ela. Porque eles não teriam razão. Não teriam razão para poder aparecerem aqui sendo citados como os que se indignaram contra ela. Porque no capítulo de número 1, verso 6, é dito isso. Eu vou repetir, eles não teriam motivo, não teriam razão para isso. Eu penso que a única coisa que a coloca vivenciando esse desconforto por parte dos irmãos é o que ela expressa, é o que ela põe para fora, é o que sai da alma, é o que sai do coração, e ela diz: eu preciso ser livre. E eu penso que quando ele está dizendo isso, é justamente o período em que o rei está tratando com a autoridade que está sobre a vida dela e diz para ela: eu quero ela, eu a quero. Eu preciso tê-la, eu preciso trazê-la para mim. Eu preciso tê-la. Eu a quero. Só que ele vai revelar que ele não esbarra com ela por acaso. É por isso que eu digo que quando você olha para o livro de Cantares, o livro de Cantares é o livro que começa pelo fim. Porque quando você olha para o que é expresso, há um grito de gente que está no palácio do rei, ao avistar essa noiva, e diz: nosso rei está voltando. Nosso rei está vindo ali. Mas eles olham e ficam... elas olham, porque eu estou falando das mulheres do rei, elas olham e ficam estupefatas, ficam assustadas. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você olhasse aí o capítulo 8 do livro de Cantares. Olha o capítulo de número 8 e veja que coisa interessante. Porque é aqui que começa essa construção. Cantares é o livro que começa pelo fim. Então olhe para o capítulo de número 8 de Cantares de Salomão e veja a pergunta que é feita aí a partir do verso 5. Quem é esta que sobe ao seu amado? É uma pergunta. Quem é esta que está subindo do deserto? É justamente o que ela apresenta como realidade de vida. No capítulo 1, versículo de número 5 e 6. Então a pergunta que vem é: quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta? Aí o texto diz que vem encostada ao seu amado. E por incrível que pareça, as palavras que vão começar a ser entoadas já não é dessas que perguntam. Mas o que vai ser apresentado aqui como palavras daqui para frente fluem do brado dado pelo próprio rei. E olha o que é que o rei diz: debaixo da macieira te despertei. Ele está dizendo: eu te achei em um lugar. Aí ele diz: ali esteve tua mãe com dores,
ali esteve com dores aquela que te deu a luz. O que ele está dizendo? Não pense que eu estou te encontrando agora. Não. Observe bem o que ele está expondo. Eu te despertei debaixo desta macieira porque foi ali que a tua mão te deu. Ele está expressando para ela: eu te conheço desde o teu nascimento. E é claro que conhecia muito antes. Não estou falando já de Salomão, estou falando do Rei dos Reis. Mas ele aqui está mostrando claramente: olha, eu marquei uma data e um dia para vir te encontrar, para vir te buscar. Nós não sabemos a idade que ela tem, mas eu acredito que não seja uma pessoa amadurecida, é um adolescente, eu penso, está aí entrando na fase da juventude. Só que a gente percebe a força disso aqui. Porque ele está dizendo para ela, não sei se você pega essa palavra para a sua vida, porque ele está dizendo para ela: olha, não é neste dia do encontro que eu estou revelando que te conheço. Eu estava lá no lugar onde a tua mãe te teve. Eu estava lá. Eu contemplei lá o dia do teu nascimento. Eu sei coisas acerca desse dia do teu nascimento. Eu sei coisas acerca do dia que você nasceu. Ele estava deixando claro para ela: eu te conheço desde a tua infância, desde o teu nascimento. E marquei a data, eu penso que ele diria isso, marquei o tempo, marquei a data, marquei a época, marquei o dia em que te acharia no caminho e te traria totalmente para mim. E agora chegou o momento dele olhar e dizer: ela vai sair daqui do Egito e ela vai comigo. E ele tira ela de lá. E a sensação que ela tem é de profunda gratidão, porque pela primeira vez na vida ela está descobrindo o que é ser livre e ela está descobrindo o que é ser amada. É por isso que por duas vezes no livro de Cantares, no capítulo de número 2, verso 17, no capítulo de número 2, verso de número 16 e 17, por 3 vezes, melhor dizendo, capítulo 2, verso 16, capítulo 2, verso 17 e no capítulo de número 3, capítulo de número 6, verso 3 do livro de Cantares, ela expressa e diz: o meu amado é meu. E ela não se expressa assim por acaso, ela está dizendo isso porque ela diz: eu passei a minha vida toda sem ninguém que me amasse, sem ninguém que me resgatasse, sem ninguém que me valorizasse, sem ninguém que cuidasse de mim, sem ninguém que me visse com esses olhos de alguém que ama a minha alma. Mas agora eu achei. Achei aquele que, em primeiro lugar, está revelando que conhece a minha história, mesmo quando eu não sabia o que era história, porque ele me conhece desde o meu nascimento. Segundo, ela está dizendo: eu achei aquilo que me comprou, que deu um alto valor por mim. Mas em terceiro lugar, ela está dizendo: eu estou achando aquilo que está me tirando da realidade da vida que eu vivia. E está me conduzindo para uma outra realidade, porque esta realidade é a realidade exposta vida por ela. Observe aí, por gentileza, Cantares capítulo 1 e veja qual era a realidade vivida por ela. A realidade vivida por ela é apresentada no capítulo de número 1. E qual a realidade que ela está vivendo? Também é apresentada no capítulo 1. E tudo isso está no verso 5. Ela diz: eu sou morena.
Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou alguém marcado. Eu sou alguém marcada. Eu vou repetir, ela está dizendo: eu sou alguém marcada. E aí ela diz: porém, carrego comigo formosura. Porque apesar do contexto de vida que eu vivi, deserto, 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 apesar de todas as coisas que eu vivi, deserto, em deserto, em deserto. Olha o que ela diz. Isso é muito forte, gente, muito sério. Ela diz: eu não perdi a minha formosura. Aqui eu descobri que há ambientes que têm poder de nos marcar, mas não tem o poder de arrancar de nós a nossa formosura. Porque a sua vida em Deus, ela é formosa. A sua vida para Deus, ela é formosa. Existe beleza na sua vida. Às vezes você não percebe, não vê. Mas os dons que você tem, as habilidades que você tem, os talentos que você tem, as coisas que você carrega com você, isso fala muito, mas muito mesmo, gente. Eu vou repetir, isso fala muito da formosura que você carrega. Você pode ter sido marcada por opressão, pode ter sido marcado por escravidão, por humilhação, por experiências doídas, daquelas que desconstrói todo mundo. Você pode ter sido marcado como alguém que parece que a vida, ela te colocou debaixo de um jugo, do qual você parece não sair, não se livrar, não viver, não desfrutar, nada. Mas existe uma formosura em você. A formosura no seu espírito. A formosura na sua alma. A formosura no seu olhar, na sua expressão, nas suas palavras, na sinceridade do seu coração. Existe, biblicamente falando, uma formosura. E a Bíblia sabe, a Bíblia está deixando isso aqui claro para revelar e nos fazer saber que não é o ambiente que muda o que somos. Ele marca. Às vezes com dor, às vezes com situações que a gente convive e diz: meu Deus, marcou a minha vida, que luta, que processo, que coisa ruim. Mas não alterou a beleza de Deus em você. E essa beleza, ela está aí expressa. Talvez você diga: as coisas que eu vivi, as coisas que eu estou vivendo, as coisas com as quais eu lido e estou lidando, as coisas as quais eu experienciei na minha vida, elas têm, pastor, deixado marcas terríveis. Mas eu vim nesta tarde, nesse início de estudo, dizer ao seu coração que a sua história não está marcada para desconstruir a beleza que nela há. A marca é apenas o que você carrega. A beleza é o que você é. E o próprio Deus sabe que a única pessoa que pode acabar com a sua formosura é você. Ninguém, nem nenhuma circunstância, e nem nenhuma situação que te oprima, que te machuque, que te maltrate, que te massacre, pode alterar a beleza que você carrega. Você é formosa, você carrega esta formosura de Deus na sua vida. É isso que ela está dizendo: eu sou marcada, verso 5, mas eu sou formosa. E aí ela diz assim:
Eu era como as tendas de Quedar. Minha realidade era escura, minha realidade era terrível. Minha realidade era a realidade de quem enfrentava as noites, lidava com as noites, sofria. Por falta de paternidade, por falta de cuidado, por falta de carinho, por falta de zelo, por falta de amor. Ela diz, eu era a mulher cuja história de vida estava alicerçada nessa escura. É que de repente veio uma graça, um favor, uma misericórdia, uma bondade por parte do Rei, que é o que ama a minha alma. E isto acabou modificando muito do que eu sou, mudando muito do que eu sou, transformando e alterando muito do que eu sou. E ela pode dizer com muita alegria, com muito prazer, mas com muito prazer mesmo, que houve uma mudança e ela dá testemunho. Eu era como as tendas de Quedar. E dependendo da sua tradução, ela diz aí, e agora sou como a cortina de Salomão. Eu sou como a cortina do palácio. Eu sou como a cortina do palácio do rei. O que ela está falando aqui transforma na sua vida. Porque apesar de tudo que o ambiente fez com ela, ela carrega uma coisa com ela, que é a formosura. E essa formosura não foi abalada pelo ambiente. Muito pelo contrário, permaneceu intacta e de pé. E por isso ela diz, foi como uma tenda escura, por causa dos desertos, por causa dos desertos, por causa dos desertos da vida. Mas houve uma mudança. Deus abençoe Leandra, que está aí também. Deus abençoe. Então ela vai dizendo com muita clareza, era como as tendas de Quedar, tendas escuras. Mas agora a minha realidade foi mudada. E ela mudou de uma forma espantosa, de uma forma impressionante. Ela mudou de uma forma muito especial. Porque agora eu estou como uma cortina no palácio do rei. O que ela está dizendo aqui, descrevendo, é o que aconteceu conosco, como igreja. Porque nós somos despalos. Nós somos transformados, nós somos mudados, a nossa realidade de vida mudou, a nossa realidade de vida mudou. Ele nos alcançou, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou de onde estávamos. E a nossa, eu vou repetir, gente, a nossa realidade de vida mudou. Olha o que Paulo diz em Colossenses, no capítulo de número 1, verso de número 13 e 14. Olha o que Paulo diz. O qual, ele está falando de Jesus e da igreja. E ele diz, o qual nos tirou da potestade das trevas. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando dessa transformação, ele está dizendo o qual nos tirou da potestade das trevas, daquela fase que nós éramos como as tendas de Quedar. E ele diz, e nos transportou para o reino e nos colocou como uma cortina do palácio.
Ele fez uma mudança na vida da gente. Ele fez uma mudança na história da gente. Ele fez uma mudança no coração da gente. Ele fez uma mudança nos pensamentos da gente. Ele fez uma mudança nos desejos da gente. E essa mudança foi grande. Paulo está dizendo aqui, nós somos tirados do império das trevas e trazidos para o reino. Éramos como tendas escuras, mas fomos transformados em cortinas do palácio. Houve uma mudança acontecendo na nossa vida que nos colocou em uma nova posição, que nos colocou ocupando um novo lugar, que nos colocou em um novo dia, em uma nova fase. É por isso que quem olha para ela em Cantares capítulo de número 8, verso 5 diz, começa a dizer, quem é esta que sobe do deserto junto ao seu amado? E o amado vai dizer, é aquela que eu achei quando estava para nascer. É aquela que eu marquei o dia e a hora de transformar a realidade de vida dela. É aquela que eu tirei para simplesmente viver uma transformação e uma mudança significativa e relevante na sua vida. É por isso que a igreja, ela é a eclésia. Ela é o grupo dos chamados para fora. É aqueles que foram tirados de uma realidade e que são chamados todos os dias para dar testemunho da transformação que viveram, porque ela foi tirada, ela foi tirada, ela foi tirada, ela foi tirada de uma realidade escura, difícil, opressora, de uma realidade de julgo, debaixo da força do pecado. Mas Paulo diz, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da posição de tenda de Quedar e nos fez uma cortina no seu palácio. Eu estou falando para a gente aí que viveu uma mudança muito grande na sua consciência, no seu coração e na sua história. Isto porque o rei um dia decidiu te comprar. O rei um dia decidiu revelar que te conhecia. O rei um dia decidiu te tirar do lugar que você estava e te trazer para uma nova realidade de vida. Realidade esta que te colocou e tem te colocado em um novo plano, em um novo tempo, em novos dias, em novidade de vida, como diz Romanos capítulo 6. Novidade de vida. Então você começa a olhar para a história dessa noiva e percebe que a noiva da história, ela é aquela que foi achada, foi comprada e foi, em terceiro lugar, transformada pelo reino. Transformada porque foi tirada do império das trevas para ser uma cortina no palácio. Então, quando eu estou falando aqui dessa noiva, eu percebo, tendo uma visão do livro de Cantares, que ela apresenta-se como uma segunda característica. Quando você observa o capítulo 1 de Cantares, eu queria que você olhasse muito bem para esse capítulo. Quando você observa o capítulo de número 1 de Cantares, eu queria que você observasse muito bem isso aí. A Bíblia diz aí no capítulo 1, observe, por favor, verso de número 3 e 4. Capítulo de número 1, verso de número 3 e 4. Olha o que ela diz. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como o unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam.
leva-me tu, correremos após ti. Você percebe como primeira característica que ela tem uma história com o rei tem uma história com ela, e essa história está alicerçada nos pontos que eu falei anteriormente. Mas você vai percebendo que há aqui, em segundo lugar, uma outra característica. E esta característica revela que ela é alguém que ao longo da vida foi descobrindo o valor real das coisas. E, consequentemente, das pessoas. Eu estou falando aqui porque, olhando para ela sabe que o rei com quem ela fala é aquele que tem muitos recursos nas mãos. Inclusive deixou a rainha de Sabá estarrecida diante de tudo que tinha. Deixou maravilhado. Todavia você olha para o texto e percebe que este rei, e é bom que se diga isso aqui, ele olha para ele e percebe mesmo. Alguém que não está aqui encantado aí, gente, deixa eu dizer uma coisa. Quando você olha para o texto, você percebe que este amado, ele presenteia, ele dá, ele favorece. Vem colar, vem pulseiras, vem uma série de coisas para ela. Mas para ela nada disso é mais importante. Porque ela diz claramente, olha, rei, eu fico maravilhada com algumas coisas. Primeiro, verso de número 2. Teu amor é melhor do que o vinho. Eu fico impressionada com teu amor. Segundo, suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado, ela diz, é o teu nome. Ela diz, eu fico maravilhada com teu nome. Teu nome cheira. Teu nome cheira. E cheira muito bem. Ela diz. Terceiro, ela diz no verso de número 4, leva-me tu, me conduz no teu reino, me conduz no teu palácio, porque eu poderia tentar aqui encontrar-me e construir o meu próprio caminho no teu reino, mas eu não quero. Porque a prioridade dela aqui é o rei. Não as coisas do rei, eu vou dizer, mas o rei. Ela olha para ele e diz assim, teu nome, teu amor é tudo que eu mais valorizo. E a expressão dela realmente nos faz entender a partir daqui que deve ser a expressão do nosso coração e a visão do nosso coração como igreja. Porque às vezes a gente se envolve com o rei e fica maravilhado com tudo que o rei tem, porque ele é criador de tudo. Mas deixamos de valorizar o nome do rei. Deixamos de valorizar a presença do rei, como está no verso 4. E aí, deixamos de valorizar o amor do rei, como está no verso 2. E é do interesse do rei que a gente saiba, gente, que eu e você fomos chamados de uma forma muito especial. De uma forma muito grandiosa. Nós fomos chamados para nos movermos a partir do nome do rei, do amor do rei, da presença do rei. Se eu perguntasse a você, o que é que você está buscando? Qual seria a sua resposta? Muitos de nós diríamos, eu estou buscando algumas coisas do rei. E não é errado.
Mas quando a gente pensa nas coisas sem valorizar o amor, o nome e a presença, a gente perde muito. E é isso que essa mulher começa a nos revelar. Para mim, o amor, o nome e a presença do rei é tudo. Uma terceira característica que eu percebo nela, olhando para Cantares capítulo de número 1, está no verso de número 6. Olha as palavras dela. Ela está diante das eleitas, das amadas do rei no palácio. Ela está diante das mulheres que o rei tem. Aí o texto diz no verso 6, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Ele está dizendo algumas coisas importantes. Mas a principal delas é que ela nunca deixou de ser alguém cujo coração, e é uma terceira característica dela, é extremamente comprometido. E preste bem atenção. O compromisso dela revela-se compromisso com a casa a princípio. Porque ela está dizendo aqui, olha, meus irmãos tiveram raiva de mim, mas eles fizeram uma coisa comigo, me colocaram por guarda das vinhas. Aí ela diz assim, a minha vinha, porém, eu não guardei. Mas não diz respeito às vinhas dos irmãos. Por que não? Porque a dos irmãos ela se comprometeu em guardar. E ela revela-se como aquela que perdeu, isso é muito interessante. Ela perdeu a dela para proteger a dos irmãos. E isto revela o comprometimento dela. Agora isso ela está dizendo para deixar claro. Se eu tive compromisso em dias de deserto, quando eu era tenda de Quedar, e estava empurrada pelos meus irmãos guardando as vinhas, e me comprometi, se eu tive compromisso, lá, você acha que eu não estaria como a igreja comprometida aqui? Você acha que eu não estaria como uma igreja extremamente, profundamente comprometida aqui? Ela revela-se como uma igreja comprometida. Escute, eu não estou falando de uma igreja perfeita, mas eu estou falando de uma igreja comprometida. Quando eu estou dizendo que não estou falando de uma igreja perfeita, não é que a igreja de Jesus não seja. Mas do ponto de vista da relação é o meu amado. Observe Cantares, capítulo 2, agora só o verso 3, observe. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Olha o comprometimento dela. Desejo muito a sua sombra. E aí o texto diz assim, e debaixo dela me assento. Comprometimento. Ela revela-se como uma igreja comprometida. Porque ela está aqui ligada ao amado, e o amado é aquele que tem sombra. O amado é aquele, eu vou repetir, que tem sombra. O Salmo de número 91, que é conhecido de todos nós, diz isso. Que o amado tem sombra. E ela diz assim, eu desejo, eu quero, eu anseio, eu alimento a expectativa em mim de estar à sua sombra. Mas ela entende, não basta desejar, eu tenho que mostrar a ele que eu estou, e ela vai para debaixo da sombra. Ela diz, eu estou amparada, eu estou guardada, eu estou protegida, eu estou simplesmente bem cuidada. Ela é uma igreja que se revela como uma igreja comprometida. Comprometida. Olhe para o capítulo de número 3, que coisa interessante acontece aí.
Capítulo 3, verso 1 em diante. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Aí ela diz assim: eu busquei e não achei. Ela não achou. Mas ela fez o quê? Ela buscou. Vou repetir a leitura. De noite, em minha cama, no meu lugar de intimidade, eu busquei aquele a quem ama minha alma. Ela diz: eu busquei e não achei. Há um comprometimento dela. Tanto é que no dia que ela não acha, ela sai para procurar aqui no capítulo 3. Ela diz: eu vou andar até achar. Eu vou buscar até achar. Eu vou procurar até achar. Comprometimento. Mas uma quarta característica que a gente percebe aqui dessa noiva, eu queria que você olhasse para o capítulo de número 1, o verso 7, depois a gente volta aqui para o capítulo 2. Capítulo 1, verso 7 diz: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho. No capítulo de número 2, queria que você observasse aí. Verso de número 16, olha o que ela diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os livros. A pergunta dela é: diz-me, onde apacenta o teu rebanho? No capítulo 1, verso 7. No capítulo 2, verso de número 16, ela diz assim: eu sei onde ele apacenta o rebanho. Porque você não vai perceber que o amado deu respostas aqui no capítulo 1. Mas ela fez de tudo para saber onde ele apacenta o seu rebanho. E isso é muito especial, porque o desejo dela fica claro. Ela quer ter uma identidade reconhecida. E eu percebo aqui que ela tem como característica uma identidade. Uma identidade. Ela diz: eu sou ovelha. Eu sou ovelha. E eu quero saber onde apacenta. Aonde o Senhor fala com as ovelhas. Aonde o Senhor cuida das ovelhas. Aonde o Senhor alimenta as ovelhas. Aonde o Senhor, por onde o Senhor guia as ovelhas. O Salmo de número 23, que é conhecido por nós, revela muito disso, né? Quando diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. E diz que Ele guia-nos pelos seus caminhos. Há um texto, o texto do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João capítulo de número 10, que é um texto conhecido. João capítulo de número 10, a Bíblia diz assim, no verso de número 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ele está dizendo aqui que o pastor tem cuidado das ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido.
Aí você começa a me ouvir, começa no mínimo nesse momento a olhar para a Bíblia e dizer: qual é a minha identidade? Porque você precisa entender que você tem uma identidade. No reino, você é alguém conhecida pelo pastor e que conhece o pastor. Você é alguém que tem um relacionamento aprofundado com o pastor. Você é alguém que sabe muito bem que o seu pastor está cuidando de você. Só que a gente percebe uma outra característica dessa noiva aqui. E eu estou falando dessas características para a gente chegar agora em um ponto muito importante. Muito importante. Observe aí o capítulo de número 2 do livro de Cantares. Capítulo de número 2. Verso de número 14 que a gente leu. E observe, por favor, o que diz aí, a partir do verso 14. Pomba minha. Ele está vendo ela como aquela que ama a pureza. Pomba minha. É a expressão que ele usa para ela. Pomba minha. Ele diz: eu estou te vendo como aquela que ama o que é puro. Consciência pura, coração puro. Pomba minha. Aí ele diz: que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. E aqui há um grito dele dizendo assim: mostra-me a tua face. Pare aí. Por favor, pare aí agora. Porque aqui o rei consegue dizer assim: eu te vejo com essas características todas. E entre essas características, como aquela que ama o que é puro, ama o que é sincero, ama o que é honesto. Eu te vejo como igreja assim, que ama o que é puro. Só que eu sei que apesar de todo o zelo da sua alma e do seu coração, você lida com conflitos violentos. Por quê? Porque apesar de ter sido tirada da realidade do Egito, se percebe com muita força que ela, a noiva, se percebe aqui com muita força que ela, esta noiva aqui, ela luta contra coisas que a afligem. E isso são coisas que particularmente cada um de nós vivemos, porque por mais que a gente diga quero o rei, amo o rei, vou estar com o rei, busquemos ao rei. Por mais que a gente busque ao rei, busque ao rei, busque ao rei, por mais que a gente busque ao rei, é necessário dizer a você, é necessário dizer a cada um de nós que a gente tem os nossos medos, os nossos embates pessoais, os nossos conflitos, e é bom que se diga que esses conflitos, na maior parte das vezes, envolvem algo ligado à nossa vida sentimental e emocional. Também puderam. No capítulo 1, verso 6, a gente leu, ela diz que sofreu dentro de casa a indignação dos irmãos. E quem sabe mais o que? Humilhações, maltratos, palavras difíceis, doídas de se ouvir. Sofreu muita coisa no caminho. Sofreu muita coisa na sua trajetória, sofreu muita coisa na sua caminhada, sofreu muita coisa neste tempo da sua vida.
Mas você olha para a Bíblia e fica pensando, mas ela não está com o rei? Está. Ela não fala com alegria dessa vida que ela tem com o rei? Fala. Ela não diz que houve transformações na vida dela com relação ao rei? Diz. Mas ela vive embates que estão ainda pesando muito nessa relação dela com o rei. Inclusive o rei grita e diz assim: amada minha, eu estou te vendo como aquela que anda pelas fendas da rocha. Você está como aquela que tem medo de se revelar. Eu penso talvez que é o fato dela desejar permanentemente estar com o rosto coberto. Eu penso que tem a ver com o fato dela estar simplesmente totalmente coberta. Totalmente coberta. Isso pesa para o coração, isso pesa para a alma, isso pesa para a vida dela. Pesa, e pesa muito. Porque chega uma hora que ela dá um grito e diz assim: rei. Com outras palavras ela usa, mas ela grita: rei. Está no verso 7 do capítulo 1. Eu não quero mais o véu no rosto. Chega de andar errante, porque aqui o rei está dizendo: tu estás como quem anda pela fenda da rocha. Primeiro porque ela decide não revelar o rosto, não revelar a cara. Isso aqui é o começo de tudo. Ela decide ficar escondida. Ela decide se trancar dentro de si. Não abrir o coração, não colocar para fora o que pesa. As machucaduras deixadas pela falta de paternidade. As coisas que ela carrega, que pesam e fazem da vida dela uma vida quase que presa a essa realidade de alguém que não consegue fluir, não sorri, não brinca, não é feliz, não se sente realizada. Também pudera, ela não teve o cuidado que tinha que se ter, o carinho que se tinha que se ter, que tinha que ter. Ela não teve o abraço que tinha que ter. E por não ter, ela sente. Ela sofre com isso. Ela é maltratada emocionalmente por isso. Ela sente as dores de tudo isso. E aí quando a gente olha para a Bíblia e a gente percebe tudo isso aqui sendo colocado nas Escrituras como expressão do rei, nós percebemos que o rei está disposto a tratá-la. Mas para tratá-la, ele diz assim: mostra o rosto. E isso parece uma coisa, né? Você olhar e dizer assim: o rei a trouxe e não tinha visto o rosto dela? Claro que sim, ele chama ela de formosa, ele chama ela de maravilhosa, ele diz que ela é como a rosa de Saron, enfim, ele fala uma série de coisas sobre ela. Claro que ele a viu, olhou nos olhos, ele viu. Só que aqui ele está fazendo uma convocação para que ela apresente o seu interior. Ele diz: revela a face, mostra a tua face. Porque esta que eu estou vendo, esta que eu estou lendo, esta que eu estou percebendo, não é a realidade total do que você é. Ou se não é a realidade total do que você é, tem alguma coisa que você carrega por trás disso aí. E ele percebe realmente que ela precisa colocar isso para fora, porque para
Cada momento que ele se achega, ela busca esconder-se, ela foge. E parece que o que eu estou dizendo aqui é algo totalmente distante da gente, não é? Mas quantas vezes já dissemos a Deus: Deus, para mim tá bom. Já dissemos ao amado da nossa alma: olha, para mim tá bom aqui, tá bom onde eu estou, eu não preciso de mais nada do que isso aqui, aonde eu estou vivendo, o que eu estou vivendo, tudo que eu estou vivendo, para mim é o suficiente. Chega. Não me convide para nada, não me chame para nada, não conte comigo para nada, não me envolva em nada, não me capacite para nada, eu não me vejo capacitada, e foge. Mas esta não é a realidade de Deus para a sua existência. Deus tem coisas lindas, Deus tem coisas grandiosas, Deus tem coisas preciosas para a sua vida. Mas as coisas preciosas de Deus para a sua vida, elas passam. E passam mesmo por essa revelação do que você está carregando. E hoje, eu quero, a princípio, nessa introdução reflexiva com base no livro de Cantares, perguntar a você: você vai continuar escondida aí dentro ou vai se revelar? Você vai continuar escondida aí dentro ou vai se revelar? Eu diria a você: revela-te para ele. Eu diria a você: coloca tudo diante dele. Fala para ele o que você fala para as amigas. Fala para ele o que você fala para amigos. Fala das tuas crises. Fala das tuas crises emocionais. Fala das feridas que foram abertas. Conta para ele das coisas que machucaram você ao longo da vida. Fala para ele daquelas coisas que mexeram com a sua estrutura e deixaram você em algum momento da sua vida muito mal. Fala para ele de tudo que você viveu. Coloca tudo para fora. Porque ele sabe às vezes que você apresenta um sorriso, mas lá na alma aquelas marcas ainda te fazem chorar. Às vezes no coração você diz: não, eu preciso me manter firme, eu preciso me manter de pé, eu preciso me manter sorrindo, eu preciso me manter bem, eu preciso me manter como aquele e aquela que é percebido e percebida pelos outros como quem está bem. Mas se você, lá no fundo da alma e do coração, se permitir ser sondada por ele, você sabe que ele vai achar aí um coração de alguém arrebentado. Você sabe que ele vai achar aí alguém que está totalmente arrebentado. E aí você que está me ouvindo no Instagram ou no meu canal aqui no YouTube, talvez diga: pastor, mas é tão difícil colocar para fora as coisas. Mas a gente às vezes faz isso com colegas que a gente confia. Eu diria: abre o coração para a gente. Como você abre o coração para pessoas e para gente que você confia, abra o coração para o rei. Coloca tudo diante do rei e diga para o rei: rei, essa é a minha face. Eu estou quase maluca, rei. Eu estou vivendo uma perturbação emocional, psicológica muito grande, porque tudo que eu sofri, tudo que eu vivi, as coisas que eu passei, essas coisas todas, isso acabou com muita coisa do que eu sou. Está na hora de você viver o bem do rei na sua existência. Está na hora de você viver o bem do rei na sua vida. Está na hora de você viver. Mas para você viver, você precisa colocar para fora. E eu lhe digo: tira essa face daí de dentro e diz ao rei: rei, aqui está todas as mágoas que eu carrego, todas as tristezas que eu carrego, todas as dores que eu carrego, tudo aquilo de mal que pesa sobre mim, eu estou colocando agora diante de ti, porque eu quero me ver livre disso. Eu quero
te amar, eu quero andar contigo e quero que o Senhor ande comigo. Eu quero viver a tua glória em mim, quero andar por aí espalhando da tua graça e da tua glória com as pessoas. Mas para isso, aqui está a minha face. Coloca tudo para fora e deixa que essas coisas venham até Ele. Eu vou lhe dar uma palavra: destranque a câmara dos horrores. Destranque a câmara dos horrores. Abra a porta. Aonde está essa salinha carregada de coisas pesadas que te fazem se sentir cansado, cansada, abatido, abatida, debilitado, debilitada, sem vida, sem fôlego, sem prazer, de nada. Pelo amor de Deus, coloca isso para fora. E permita, em nome de Jesus, que a graça de Deus te alcance, que o favor de Deus te alcance e que hoje Ele te cure de tudo isso que está aí. Porque Ele faz uma limpeza no nosso coração. Ele transforma, Ele muda. Mas Ele espera que a gente saia do esconderijo. Ele espera que a gente abra a porta. Ele espera que a gente coloque tudo para fora e diga para Ele: olha, está aqui minha face, essa é a minha realidade. Tem dias que eu quero ser rebelde mesmo, tem dias que eu quero, chutar tudo pro ar, tem dias que eu quero sumir, tem dias que eu quero desaparecer. Coloca a face para fora. Tem dias que eu não quero acreditar em mais nada, tem dias que eu me sinto como alguém, não é ingratidão, mas tem dias que eu me sinto como alguém que não é vista, não é percebida, não é admirado, não é admirada, não é valorizado, não é valorizada. Rei, aqui está a minha face. Coloca tudo diante dele, você vai ver o que ele vai fazer com você, você vai ver o que ele vai fazer em você, você vai ver o que ele vai fazer por você. Domingo a gente continua. Pai Celestial, muito obrigado pela tua presença. Nós estamos na tua presença. E eu sei o quanto o Senhor ama a DCNPE. E eu sei o quanto o Senhor nos ama. Porque nós amamos fazer com que a tua palavra ela chegue de uma forma acessível aos corações. E eu quero te pedir neste dia, abençoa o teu povo que está acompanhando esta live no canal no YouTube, aqueles que estão acompanhando no Instagram, todos, sem exceção. Que sejam abençoados, beneficiados, favorecidos, tocados, fortalecidos por tua graça. De modo que estes que têm características que glorificam o teu nome possam, nessa caminhada da vida, no mínimo, estarem dizendo, Rei, diante de ti, que querem a cada dia aproximar-se do seu coração e revelarem na sua realidade o que carregam, o que sentem, aquilo que está às vezes pesando, falando, ministrando e sendo colocado para fora. Eu acredito muito, Rei, que tu tens um desejo profundo para com a nossa alma, um desejo profundo para com o nosso coração. Eu acredito muito que tu queres, deseja sim, que a gente viva o teu melhor, que a gente viva o teu plano, que a gente viva o teu propósito. Cuida do nosso coração, cuida da nossa alma, cuida da nossa história, cuida da nossa vida e nos faz viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para a gente. Fica conosco, trabalha conosco, age conosco, atua conosco todos os dias. E faz com que a cada domingo, Pai, nós possamos entender qual o posicionamento que o Senhor quer de nós como igreja, olhando para o livro de Cantares. Que estes corações possam hoje sair da fenda da penha, porque esta fenda da penha é aquele lugar de preocupação, é aquele lugar de disfarce. Ajuda-nos a colocar a cara para fora e dizer ao Senhor: eu quero ser melhor, eu quero estar mais perto, eu quero viver mais de Ti, das Tuas coisas na minha vida. E eu creio que o Senhor o fará.
para a glória do teu nome. Continua cuidando dos teus filhinhos, continua cuidando das tuas filhinhas e abençoa-os durante esta semana. Abençoa o culto que teremos hoje à noite, Pai. Fortalece os corações, nos dá uma noite de vitória. Traz a tua palavra de uma forma especial aos corações. E faz com que tenhamos uma noite feliz na tua presença, carregada de amor, de carinho, de compaixão, de bondade, porque tu és aquele que ama a nossa alma. Muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Eu sei que o Senhor há de continuar falando, porque tu vais nos levar a níveis maiores e a coisas muito boas que o Senhor tem reservado para a gente. Que seja assim, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que bênção foi estar com vocês. Muito obrigado pela atenção, carinho. Deus em Cristo abençoe a irmã Paula. Aí, um abraço a todos. A irmã Suzy também, Deus abençoe a irmã Kátia, a irmã Leandra, todo mundo que esteve aí com a gente, irmã Wanda, a irmã Luciana, esse povo todo que passou aí, esteve com a gente. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o coração, a alma e a vida de cada um, e que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus. Hoje às 7 horas da noite nós estaremos aqui adorando a Jesus, celebrando o nome dele, bendizendo o nome dele. E eu desejo que você com a sua casa seja realmente muito feliz e muito abençoado. Que essa semana seja uma semana de portas abertas e de grandes milagres de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos digam amém, amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, abençoe sua casa, e Ele conceda realmente uma semana de paz e bênção. Um beijo na alma e no coração de todo mundo. Que o Senhor te abençoe para a glória e louvor do seu santo nome. Amém e amém.